é um tema bastante peculiar, né? Bastante interessante. É ele que fala, né, mãe? Esse discipulado, ele traz todos os ingredientes para que... Daqui a pouquinho, eu já te peço colocar. Para que nós entendamos o processo, né? O processo. O plano de salvação de Deus, eu já falei para vocês, que é um plano perfeito. Plano perfeito. Está pronto aí, Gabriel? É um plano perfeito. E Deus, ele pensou em todos os detalhes. Né? Você observou que é uma sequência? É uma sequência. E hoje nós vamos dar continuidade. Antes, porém, de a gente dar continuidade, eu queria mostrar algo para vocês. Está pronto aí, Gabriel? Então solta aí para nós ver. Não é as fotos, tá, irmão? Vocês prestem atenção na letra, só na letra. As fotos eu coloquei. Tem algumas pessoas que vão ver nessas fotos que não estão mais com a gente, mas como o que eu vou mostrar para vocês conta a história desse conjunto, né, Unidos pela Fé, então vale a pena a gente... Unidas pela fé, vence as provas, vence inimigo. Unidas pela fé. O ano era 2023, o mês era um 6. Um grupo de irmãs era mais ou menos 3. Decidiram então formar um grupo de oração para louvar a Deus. Foi então que decidiram em oração escolher com confiança o lindo nome para deixar registrado na memória e ficar para a história do ministério Assembleia de Deus Aliança. Unidas pela fé, mulheres
Gostaram? Unidas pela fé. Se vocês não tinham louvor oficial, agora tem. Glória a Deus. Agora a voz oficial. Glória a Deus. Eu quis Nós homenagear. começamos com... nós começamos os hinos aqui, mulher de Deus, eu quero ser. Para mim isso foi um marco, entendeu? Nós começamos exatamente, assim. Foi isso mesmo. Eu, a Marlene e a Val. 3 mulheres. Graças a Deus. Graças a Deus. Batismo nas águas, irmãos. Hoje é o nosso tema. E hoje nós vamos entender um pouco, né, o que isso representa na nossa vida. A lição passada, ela falou de batismo no Espírito Santo, ministrada pelo pastor Elisvan. Eu não estava aqui, mas depois eu assisti a aula, né? Até mandei para o irmão Roberto, porque a irmã Marlene, ela postou assim, ela colocou um link e colocou um vídeo. Mas se não falar para mim o que tem no link, eu não abro. Pode ser quem for, eu não abro, porque às vezes as pessoas falam no WhatsApp, a gente manda, né? E ela não falou mais nada. Ela só postou, ela não falou nada. Por isso que eu mandei só colocou lá. coisa para poder... Aí eu vi o vídeo, peguei e já mandei para o irmão Roberto. O irmão Roberto tá aí a quinta aula, né? Aí depois ele me respondeu, quando ele falou assim, sempre me responde, né? Quando ele vê, ele falou assim, pastor, a aula assistida, concluída, pena que foi muito curta. Aí me chamou a atenção, falei, não tinha visto ainda, falei, deixa eu ver. Aí eu olhei e falei assim para a Josiane, 19 minutos que o Elisvan, ele trouxe de palavra, 19 minutos, considerando que a introdução, né, que você dá do estudo, mais as considerações, leva mais ou menos 5 a 6 minutos. O que sobrou de mensagem? Será que ele estava sem inspiração? Eu falei, deixa eu assistir esse negócio para eu ver. Aí ele estava cortado, aí que eu falei, eu mandei mensagem para a senhora Mariane. A senhora tem o vídeo inteiro, ele está cortado. E esse link que a senhora mandou, o que é? Eu falei, pastor, o link é justamente o vídeo. Eu falei, tá certo. Aí que eu fui ver, né? Porque assim, do jeito que está essa bandidagem por aí, eles clonam o celular da gente, manda mensagem, manda link. Você clica em cima achando que é da pessoa e não é. E aí quando você vai ver, você já está pego, né? Então se você mandar um link para mim e não mencionar que é você explicando o que é, eu não abro de jeito nenhum. Mas ele deu certo, eu mandei para ele, né? Deu certo. E hoje é batismo também, mas é o batismo nas águas. Diz assim a lição, olha só. O batismo nas águas, o testemunho público da nossa fé. O que quer dizer isso? Quando eu decido servir a Jesus, eu tenho que ter algo para me comprovar que eu sou autêntico. Por exemplo, quando você fabrica alguma coisa, essas empresas grandes aí, vamos falar de uma conhecida, que todo mundo sabe, que é aquela que tem um rótulo vermelho, que tem um líquido preto dentro, todo mundo sabe. Para eles lançar o produto deles, colocar no mercado, tem que ter um selo de qualidade, mostrando que o produto é bom e tal, e que é legítimo, né? Aí sim, né, as pessoas vão adquirir. E para mostrar que você também é autêntico, então nós temos essa declaração pública da nossa fé, que é o ato do batismo. E aí vocês vão entender o porquê. Então, o texto áureo, ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Vou repetir. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Marcos 16 e 16. Vocês vão entender mais para frente por que eu peguei esse texto. Leitura bíblica. Mateus 3, 13, 17, Mateus 28, 18 e 20. E Romanos 6, 1 e 11 são os livros que nos traz essas afirmações. Tá? Objetivo da lição, irmão. Ao concluir esta lição, o aluno será capaz de entender o significado do batismo nas águas, compreender por que Jesus ordenou o batismo, saber quem pode ser batizado, conhecer o simbolismo do batismo
entender o compromisso do batismo, o compromisso que o batismo representa. A introdução nos diz assim: depois de aceitar Jesus como Salvador, uma das primeiras decisões do novo convertido deve ser obedecer à ordem de Jesus Cristo quanto ao batismo nas águas. O batismo não é um ritual para alcançar a salvação. A salvação é recebida pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9, né? O batismo é uma demonstração pública de que a pessoa morreu para o pecado e agora pertence a Cristo. Por que eu abordei assim? Porque tem muita gente que fala assim: não, eu sou batizado, agora sou salvo. E não é isso. O batismo é um cumprimento, é um mandamento, é uma ordenança que, aliás, Jesus, para ele determinar que a pessoa tinha que ser batizado, ele mesmo passou pelo processo, mesmo sem necessidade. Porque o batismo significa arrependimento de pecado. E o batismo também simboliza morrer para o mundo, para nascer um novo homem. Mas Jesus, ele não precisava disso. Mas por que ele fez isso? Porque existiam os saduceus, fariseus, pessoas que estavam apontando o tempo todo. E se ele não passasse pelo processo do batismo e falasse: vocês têm que ser batizados para que sejam salvos, sabe o que ele fazia? Ele falou assim: olha, ele quer ser maior do que os outros, ele ensina uma coisa que ele não vive. Então o Senhor não deixou brecha. É necessário. Então, na condição de homem, ele precisava, mas na condição de Deus, não. Na condição de homem que não cometeu nenhum pecado, também não precisava. Mas para que fosse o exemplo de um homem que vivia o que pregava, era necessário ele passar por esse ato do batismo. Então, logo, o batismo não salva. Mas se você não cumprir essa determinação, a tua situação é complicada. Você vai falar assim: mas pastor, salva ou não salva? É uma ordenança. Pega por essa linha que mais para frente você vai entender o que eu estou querendo dizer. Se eu não batizar, a Bíblia diz que eu estarei condenado. Mas o batismo em si só não salva. Se fosse assim, por que não, irmãos? Porque tem muita gente que fala assim: eu já me batizei, então eu estou salvo. Não. Eu tenho que me batizar e permanecer firme, fiel, até que ele venha buscar a igreja. Se fosse simples, as pessoas que se batizou e se desviaram, então já estava salvo. E o ladrão da cruz, que não tem a oportunidade de se batizar, também não entraria no céu. É verdade. Nós vamos falar disso mais para frente. Então vamos lá. O batismo é uma demonstração pública que a nossa pessoa morreu para o pecado e pertence a Cristo. É um testemunho diante da igreja, da família, da sociedade, de que Jesus é o Senhor da sua vida. Então, para mim dizer que agora sim, olha, eu pertenço a Cristo, eu tenho que estar nele e andar como ele andou. Como que ele andou? Primeiramente, ele teve que fazer essa demonstração, passar pelo batismo das águas, para mostrar que o novo nascimento partia daquele ponto. E ele mesmo disse assim: olha, quando você desce as águas do batismo, você desce o fulano, você desce o Roberto, você desce a Valéria, desce a Licinha, desce a Josiane, desce eu. Mas quando surge, volta para cima, quem que era aquela pessoa que foi sepultada? Vamos analisar isso na mente de Deus. Quem que era essa pessoa que foi sepultada ali? Você sabe me dizer? Um pecador. Velho homem. Sabe disso? Um pecador, um velho homem. Olha isso aqui interessante, né, irmãos? Vamos ver a ideia de vocês. Para a senhora, irmã Ariete, quem que foi, para Deus, na mente de Deus, quem que foi?
A senhora, irmã Rosana? Penso eu na mente de Deus, um ingrato. Olha só como é que é bom a gente estudar, né? Tá vendo só? Olha só. Missionária Adélia, na mente da senhora, o velho homem, Sofia, você que está também fazendo um discipulado para o próximo batismo, na sua mente, minha lindinha, na mente de Deus, quem que foi sepultado ali? Quando surgiu o velho homem, pastor Elisvão, eu gostaria de ouvi-lo. O velho homem. Na mente de Deus, o velho homem, Um pecador, né? missionária Josiane, quem foi no seu modo de entender assim? Que Deus, quando você voltou, que Deus... Uma nova chance. Não, mas quem que foi para Deus? Quem que foi? Foi a pecadora. Para mim, ali, não tem valor nenhum, era ninguém. Para a senhora, Manici, quem que foi sepultado ali para Deus, na mente de Deus? Deus olhando, você foi batizado ali, para Deus assim, está sendo sepultado. Quando surgiu uma nova pessoa. Para Deus, quem que foi? Foi um velho homem. Vocês vão se surpreender. Irmã Valéria, a senhora que está começando agora, o que a senhora acha que Deus, qual é a visão de Deus? Quem que foi sepultado ali? Digamos assim, está sendo sepultada a pessoa e surgiu uma nova ali. Deus olhando, o que ele está pensando? Foi sepultado quem ali? O velho homem? Um novo homem? Pode falar qualquer coisa que vem na mente da senhora. Todos nós somos pecadores, né? Então foi um pecador. Aceitando a salvação, uma nova pessoa que nasce. Mas foi sepultado, foi um velho homem. Uma alma pecadora. Uma alma pecadora. Mas continua sendo eu. Para o senhor também, irmã Roberta? A mesma Eu resposta? continuo sendo a mesma pessoa. Para a senhora, É uma nova criatura, né? Não, quem foi sepultado? Sepultado, né? Quem foi sepultado? Não, a nova criatura eu sei que está bem nítido. Mas quem foi sepultado? Na mente de Deus. O velho homem. Fez muito bem. Vamos fazer assim uma analogia. Digamos assim, eu sou Deus, tá bom? Eu sou Deus. E aí, está sendo batizado hoje o Elisvão. O Elisvão é um pecador, usa facão e tudo mais. Usava. Não, estou falando, você agora, não, entendeu? Pecador ainda. Você é pecador ainda. Você usa o facão, risca, entendeu? Ninguém mexe contigo. Você é um cara mau. E eu estou aqui te observando. Mas hoje, você tomou uma decisão de descer as águas do batismo, porque você entende que você era pecador e você precisa de Jesus. E agora, você precisa mostrar para Deus que você agora é dele. E eu estou te observando. Então o pastor vai lá, profere as palavras e te afunda dentro da água. Quando você surge, eu sou Deus, vejo você uma nova criatura. Mas o que eu vejo que foi sepultado ali? Morto. Um crente na fé. Uma criatura. Não sei. Para Deus assim, não sei. Que a Bíblia diz que é esquecido. Entenderam? Para Deus, quem foi? Não sei. Porque se ele fosse trazer a memória, tu continuaria sendo um pecador. Mas ele diz assim, olha, será apagado da minha memória. O homem que foi sepultado ali já não existe mais. Ele se lembra, diz a Bíblia que ele se lembra da agora, do agora, quando você surgiu. Então, o velho homem para ele não existe. Quem é o velho homem? Não conheço essa pessoa. Não existe. Eu conheço essa nova criatura. Porque o que foi sepultado era cheio de maldade, cheio de pecado. Então, na mente de Deus é assim, olha, quem foi sepultado, não sei. Não existe. Não conheço. Foi apagado. Diz que Deus, ele não se lembra mais daquela pessoa. Ele agora está deliciando, se agraciando,
dessa nova pessoa, esse novo homem que ele conhece. Mas o velho é apagado. Está entendido? Por que é necessário o batismo? Porque Deus, ele não conhece mais o horizonte que riscava facão. Se alguém só acusa, eu falo assim, mas esse camarada aí que está na tua presença agora, ele risca facão. Fala assim, não conheço esse camarada aí. Esse que está aqui na minha presença agora, ele é um novo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus vai sempre testemunhar de você a partir do batismo nas águas. Morre aquela pessoa e agora surge o novo. Desse novo ele lembra, diz a Bíblia. Desse novo ele lembra. Não é que Deus tem amnésia, é que ele faz questão de não se lembrar quem era aquela pessoa. Glória a Deus, aleluia. É assim que funciona. Na mente de Deus é isso. O que é o batismo nas águas? A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar, ou emergir, ou submergir. Isso significa o batismo. Mergulhar. Na prática da igreja primitiva, o batismo era realizado por imersão em água, como foi Jesus, simbolizando a identificação do crente com a morte. É simples assim. É por isso que quando a gente batiza uma pessoa, a gente nunca deixa nenhum dedo dele para lá de fora. Se por um acaso a pessoa que está sendo o batizador oficial, ele afundar a pessoa, e na hora do batismo, na hora de ele mergulhar a pessoa erguer a perna para cima, Já aconteceu, né? já aconteceu até comigo também, entendeu? Eu batizar a pessoa erguer o pé ou a mão para fora. Porque a gente não sepulta morto deixando o braço para fora. Sepulta, irmão Roberto? Não. E nem a pena, já precisa se enterrar o morto, largar o pezão dele ou o nariz dele para fora. Dar o morto ou o narizão para fora. Não dá, não tem como. Para dizer que morreu, tem que enterrar ele todo. Não pode ficar nada, não pode ficar cabelo, não pode ficar nada. Se porventura fazer isso, a gente torna a enfiar o abençoado lá dentro. E tem uns que relutam para não ser, né? Você está e ele está se batendo. Se deixar, ele leva a gente junto para o fundo da água. Então, é por isso, porque esse batismo simboliza morte, né? Então, é isso que representa, né? A identificação do crente com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Por quê? Sepulta, morte, sepultamento, e quando volta, é símbolo da ressurreição com Cristo. Está ressurgindo com Cristo. É por isso que Deus não lembra mais. Quando ressurge uma nova criatura, um novo ser. Desse, Deus vai se lembrar e vai ter prazer. Não é apenas um ato externo, é uma declaração de fé e obediência. Aqui está a resposta quando diz que o batismo salva. Não, é parte do cumprimento e mostra que eu sou obediente a uma ordenança, faz parte. Porque se eu falar assim, não, eu vou servir a... Olha, irmãos, entenda. Fala assim, não, eu quero servir a Jesus, mas eu não quero me batizar. Vamos lá, no comecinho. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será Condenado. Quem crer e for batizado. Aí, se você tomar a decisão de não se batizar, a decisão é sua, não é de Deus. Porque a de Deus é que você se batize, é que você obedeça aos ensinamentos que Ele mesmo demonstrou para que nós passássemos. Aí, por isso que você vê muitas pessoas falam assim, não, eu quero servir a Deus, mas eu assim, é do meu jeito. Eu não preciso de ninguém para me orientar. A gente encontra muitas pessoas com essa natureza. Nessa última convenção que nós tivemos, na reunião que a gente faz, que antecipa ao evento da noite, a gente trata de algumas coisas, foi mencionado alguma coisa nessa natureza, e aí disse assim, olha, eu não posso pegar por essa linha de pensamento, porque tem membro na minha igreja que ele serve a Deus, é uma pessoa abençoada, coopera e tal, mas só que ele não aceita isso. Você não falou assim, então, mas só que a pessoa não dá para mexer, porque assim, não, o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está querendo adequar
os mandamentos com a maneira de pensar da pessoa. Não é isso. O que a Bíblia nos ensina é, quando você aceita Jesus, você se adequar aos ensinamentos da palavra de Deus. Você não pode mudar a palavra ela tem que mudar você, ela tem que transformar você. Se a palavra entrar em você, ela vai te mudar, porque diz a Bíblia que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, então eu sou facinho de ser mudado, porque eu vou aceitar o que a palavra de Deus me ensina. Quando eu rejeito os ensinamentos, está claro, nítido, que a palavra de Deus não entrou em mim. Isso é um fato. Quando você vem servir a Deus e você participa dos eventos, e você participa dos cultos, e você adora a Deus, e você faz isso, faz aquilo, mas quando é determinado algo pela sua liderança, pelo seu pastor, pela liderança do seu de oração, e você rejeita, você repugna, você não aceita, está simplesmente dizendo que a palavra de Deus não entrou em você. E um detalhe importante: você não morreu verdadeiramente, porque quem morre, aquele velho sistema de assim, olha, eu não aceito ser mandado, eu não aceito ser isso, eu não aceito ser aquilo. Isso aí é para ter morrido, é para ter acabado, porque o velho homem foi desfeito ali, o novo surgiu, e agora eu aceito o que a Bíblia me determina, que é obedecer o meu superior, o meu pastor, o que a palavra de Deus me ensina. E parte daí do batismo, porque quando eu sou batizado, está dizendo assim, olha, agora, definitivamente, Deus está dizendo, você agora é um novo homem. Enquanto não acontece esse processo, mas tem gente que parece que ele é dos mortos-vivos, não é isso? Meio morto e meio vivo. Quem que não já assistiu o filme de zumbi? Zumbi é uma pessoa que morre, mas... sim, vou te falar a verdade, se ele era ruim, quando ele se torna um zumbi, fica pior. Fica pior, porque a intenção dele é só destruir mesmo, não tem nada mais de bom ali. Então, por isso, irmãos, que o batismo ele é interessante, faz parte do plano de salvação de Deus, e sem ele fica difícil. Se eu morrer para Cristo, eu vou entender que eu não sou mais guiado por mim mesmo. Paulo disse assim, olha, quando você vivia no mundo, você se baseava nos seus próprios entendimentos, mas agora vindo para Cristo, outros te guiará. Você viverá sob a ordenança de um tutor. É isso, irmãos. Na igreja, nós sabemos que quem conduz não é o pastor. O pastor, ele é uma pessoa que está sob a orientação de Deus para ministrar a palavra, para te orientar, te ajudar a você alcançar, entrar no céu. O pastor não consegue colocar ninguém lá dentro, ele ajuda, porque ele é um orientador, e o orientador tem a função de orientar. É isso que nós fazemos aqui. Jesus foi batizado, embora não tivesse pecado, como eu já disse. Jesus foi batizado por quem? Por João Batista, está registrado em Mateus 3, 13 e 17. Por que Jesus foi batizado? Para cumprir toda a justiça. Senão, como eu falei assim, eu sou justo. Se eu não faço o que eu estou falando, não teria ali uma brecha para o inimigo aproveitar disso? Para dar exemplo aos seus seguidores, para iniciar publicamente o seu ministério, para confirmar a sua obediência ao Pai. Se o próprio Senhor Jesus foi batizado, seus discípulos também devem seguir esse exemplo. Então, irmãos, ninguém poderia falar, porque acusadores se tinham de monte naquela época, para poder apontar e confrontá-lo. E se ele deixasse uma brecha, pode ter certeza
que a cabeça de muitas pessoas ia ficar confusa. Já não dando, tinha muita gente que ficava confuso. Imagina ele dando, né? Mas ele nunca deixou nenhuma brecha. O batismo é uma ordenança de Jesus. Nunca, irmãos, olha para mim. Tem pessoas que confundem, dizendo assim, o pastor está falando que eu tenho que batizar, eu não tenho que seguir a ordenança. Imagine uma coisa. Se você não consegue ouvir, obedecer um homem que está sob a orientação de Deus para te guiar, como é que tu vai conseguir obedecer a Deus? Não é a ordenança do pastor, isso aqui é a palavra. É a Bíblia que diz que é necessário isso acontecer. Que se eu crer, faz parte do processo da minha crença, da minha fé em Deus. Então, o batismo é uma ordenança, né? O batismo, ele faz parte desse plano da salvação, porque ele caracteriza que o meu velho homem, não existe mais. E se não existe mais, eu agora sou uma nova criatura, que eu agora entendo que eu preciso ser alimentado, eu preciso ser guiado. Os meus pensamentos não podem ser somente os meus pensamentos, porque se fosse assim, estou pensando que hoje eu vou beber algumas, e depois de algumas eu vou beber outras, e depois de outras eu vou falar inglês. Tem gente que não quer estudar inglês, ele quer falar inglês, mas de outra forma. Que depois que você toma umas e outras, você fala espanhol, fala inglês, não é isso? Árabe. Fala árabe, né? Fica rico, valente, fica bonito, mesmo sem ser, e assim por diante, irmão. Então, os meus pensamentos, eles têm que ser analisados por Deus, para saber se eu estou certo no que eu penso, porque o que eu penso não é o que Deus pensa, né? Então, por isso que nós temos que seguir esses segmentos. Então, o batismo é uma ordenança de Jesus. Mateus 28, 19 e 20. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos, batizando o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é lindo demais, irmãos. É assim, é a autenticidade de uma pessoa. Imagine que agora você está recebendo, né, aquela unção, vamos dizer assim, de Deus, que você agora está sendo morto, né? E quando você surgir, é assim, olha, foi em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por isso, a nova criatura. Quando você surge, quem era aquela pessoa? Deus fala: não sei, eu conheço o novo Roberto, eu conheço a nova Marlene, eu conheço o novo Antônio, esse eu conheço. Como eu tinha ministrado há poucos dias atrás o que representa a Santa Ceia, aqui nós temos esses parâmetros, onde diz que batizando, a gente faz a obra, evangeliza e batiza, porque é cumprimento da palavra de Deus. Portanto, o batismo não é uma tradição humana, é uma ordem do próprio Cristo. Todo discípulo deve obedecer. Quem que é discípulo? Nós que aprendemos. Somos nós, somos discípulos. Discípulo quer dizer seguidores. Mas para ser seguidores, você tem que ter um ouvido afinado para ouvir o que Deus está nos ordenando a fazer. Quando eu aceitei a Jesus, irmãos, no ano de 1985, se não me falha a memória, eu aceitei Jesus numa igreja pequena, já falei para os irmãos, mas era uma igreja pequena, muito lotada, né? Mas já tinha lá
o crente cascudo, velho. E o novo convertido, eu não perdia culto de oração, eu não perdia círculo de oração das irmãs, eu não perdia nada, eu estava em todas. E um dia eu cheguei, e sempre chegava mais cedo. O culto começava às 7h30, mas era 6 horas, eu estava na igreja. Chegava lá, esse irmão que eu estou me referindo, ele morava no fundo da igreja, era diácono. Eu chegava lá e batia a palma para ele vir abrir o portão para mim entrar. Ele chegava naquele sorriso e falava assim: chegou cedo, hein? Eu falava assim: não, eu cheguei, mas é porque eu quero, sabe, já me preparar para sentir a presença de Deus, para dar o meu melhor. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: então, você faz isso porque você é novo. É normal. Mas quando você ficar velho igual eu, você nem vai querer ir mais na igreja. E eu falei: tá amarrado em nome de Jesus. E ele falou assim: não adianta você falar amarrar, desamarrar, porque isso aí você vai ver que vai acontecer. Graças a Deus, nunca aconteceu. Eu falei assim: é o senhor que precisa renovar. O senhor precisa ser novo de novo. Eu nem tinha palavra, eu nem tinha conhecimento, eu era novo convertido, né? Mas, porque o velho homem nunca pode renascer. Nunca, irmãos, nunca pode renascer. Você tem que ser, quando tentar renascer, ressurgir o velho homem, você tem que repreender. Não, porque se você começar com aquela conversinha assim, ó, eu sou crente, mas tem hora que me sobra um negócio. E eu lembro do meu pai. Meu pai, tudo dele era no chicote. Brincar comigo, entendeu? Eu desço o braço. Sou crente, mas não sou trouxa. Irmão, pode sair de perto dele, que ali é o velho homem que está revivendo. Já falei para vocês dos episódios que aconteceu durante a minha longa caminhada de pastor, de pessoa chegar e falar assim: vou te arrebentar, pastor. Vou dar na sua cara. Eu dizer assim: meu irmão, minha esposa está aqui, ó. Testemunha. E aí os irmãos ficarem pesados, querer bater no abençoado, querer. E eu dizer assim: não faça nada com ele. Dizer assim: olha, filho, vem cá. Se eu deixar você bater em mim, tu vai ficar bem? Tu vai ficar feliz? Vai resolver o teu problema? Se for, ninguém aqui vai relar a mão em você. Você vai bater em mim, não vou ficar com raiva de você, e tá tudo certo. Agora, se você não for ficar bem, não faça isso, porque vai piorar a tua situação. E a pessoa ficar calada, chorar e não saber o que responder. Porque o velho homem em mim já tinha sido morto há muitos anos. Porque se tivesse o velho homem em mim, irmãos, eu, quando não era crente, imagina, as pessoas têm um certo ditado aí fora de dizer que tem duas raças de pessoas que não prestam no mundo: é baixinho e mulher à toa. Porque diz que baixinho, ele arruma confusão e sai fora, não é isso? Ele passa por grande, né? Ele arruma o problema, como ele é baixinho, pequenininho, ele sai fora. Ele fala assim: o negócio é contigo aí, ó. E se arruma o problema, e o amigo dele é alto e fala assim: ó, aqui, ó, meu amigo, bate nele que eu quero ver. E quando o negócio pega, ele sai fora. E a mulher à toa já está dizendo, né? Ela só serve para arrumar confusão para a vida dos outros. Fala de um, fala de outro. Isso é ditado aí do mundo, irmãos. Lá no Paraná tem muitos esses dizeres. Mas o velho homem, sendo morto, não existe baixinho. Eu sou baixinho, mas isso não existe em mim. Porque isso já foi faz tempo. Eu estava falando com a minha esposa, olha só. Eu falei
assim, amor, eu admiro a inteligência artificial. Ela falou, por quê? Eu falei assim, não, tem eu de pastor lá e tem um outro amigo meu lá que é pastor também. Então, quando eu vou pesquisar alguma coisa da inteligência, quando fala assim, olá, bom dia, ele fala assim para mim, bom dia, pastor, Pai do Senhor. Eu disse, mas será que não é porque você é pastor? Eu falei assim, não sei. Porque o outro pastor, quando fala assim, e aí, bom dia, ele fala, e aí, mano, tudo beleza, firmeza? Eu falei, qual que é a diferença? É a maneira com que a pessoa se dirige, é a fala, é o testemunho, né? Então, existe essa diferença. Então, quando eu me batizo, morreu tudo isso. Eu não existo mais aquela natureza. Eu sou diferente, né? Caracteriza que eu sou agora de Cristo. Quem pode ser batizado? Segundo o ensino bíblico, deve ser batizado quem ouviu o Evangelho, quem arrependeu-se dos seus pecados, creu em Jesus Cristo, confessou publicamente a sua fé. Na Bíblia, a fé vem antes do batismo. Vem antes. Vamos ver um exemplo? Olha só. O eunuco de Etiópe, Atos 8,36. O que aconteceu primeiro? Primeiro ele ouviu e creu. Foi batizado. Não é isso? Os 3.000 convertidos, após a mensagem, eles ouviram, creram e foram batizados. O carcereiro de Filipos, ele estava lá cumprindo as suas ordenanças, mas após ele ouvir, ele crer, aí ele pediu o batismo. E eu não coloquei aqui ainda Cornélio. Cornélio também, depois de crer, é que ele foi batizado. Não é isso? Em todos os casos, primeiro houve fé e arrependimento, depois o batismo, porque o batismo simboliza arrependimento de pecado, não é isso? O que o batismo representa? O apóstolo Paulo explica isso em Romanos 6, 3, 4. Quando o cristão entra nas águas, simboliza Morte para o pecado. Quando fica totalmente submerso, simboliza sepultamento da vida. Quando sai das águas, Simboliza nova vida em Cristo. é isso, simples assim. Aí a pergunta, o batismo não salva. Afirmação, não é isso? Esta verdade é muito importante. A Bíblia ensina que somos salvos pela graça, mediante a fé. E quando eu tenho fé, eu acredito e obedeço. Então, logo o batismo é uma ordenança que deve ser obedecida, faz parte do processo. O ladrão da cruz, em Lucas 23, 39, ele não foi batizado, mas recebeu a promessa de estar com Jesus no paraíso. Isso mostra que o batismo não é um meio de salvação, mas é um ato de obediência de quem já foi salvo. E se eu não for batizado, demonstra que eu não creio. E se eu não crer, logo eu sou condenado. Estão entendendo até aqui, irmãos? Alguma dúvida? Vocês podem abrir perguntas, tá? Pastor, eu não entendi isso, me explica. Pode abrir perguntas. Você, cara internauta, pode deixar sua pergunta aí, que nós responderemos com certeza. O compromisso do batizado. Ao ser batizado, o cristão assume publicamente alguns compromissos. Quais são, hein? Permanecer fiel a Cristo, congregar na igreja local, buscar santidade, amar os irmãos, servir ao Senhor com seus dons, testemunhar o Evangelho, perseverar até o fim. O batismo marca o início de uma vida de discipulado e fidelidade. Quando você contrata alguma coisa de internet, não tem lá o fidelidade, você não pode, enquanto você estiver vinculado ali, então fidelidade. Só que ali tem um prazo, né? Depois de 2 a 3 anos, você pode
voltar a fazer o que você fazia. Aqui não. Uma vez fiel, diz a Bíblia, era fiel. Uma vez sujo. A importância da membresia na igreja. Após o batismo, o cristão passa a integrar oficialmente a igreja local, participando da comunhão, da Santa Ceia, da escola bíblica dominical, das atividades da igreja. A igreja é uma família espiritual onde cresce juntos, somos discipulados e servimos ao Senhor. Ou seja, você começa a fazer parte do órgão da igreja, participando da ceia, dando testemunho, ministrando a palavra de Deus, não é isso? E outras coisas mais. Aplicação prática. Durante esta semana, leia o que? Romanos 6. Leia Atos, capítulo 8, 16. Ore, agradece a Deus pela salvação. Se ainda não foi batizado, converse com o seu pastor. Prepare-se para esse passo de obediência. Versículos a memorizar. Mateus 28, 19, 20. Marcos 16, 16. Romanos 6 e 4. Atos 2, 41 e Gálatas 3 e 27. Poderia colocar mais aqui, mas são os versículos que mais se adequam a esta ministração. Vamos às perguntas, irmãos. Vamos ver se vocês estão afiados aí. O que significa a palavra batismo? Mergulhar. Por que Jesus foi batizado? Servir como exemplo. Quem deve ser batizado? Hã? O batismo salva? Não. Explique biblicamente. É o que? Somos salvos pela graça. Pela graça. E o batismo é uma ato de obediência. Né? O que representa entrar e sair nas águas? Morte e ressurreição, mas a pergunta é a resposta correta. Marque com V para verdadeiro e F para falso. O batismo é uma ordenança de Jesus? Sim. Verdadeiro? Primeira pessoa é batizada e depois crê? Não. É falso. O batismo simboliza a morte e a ressurreição com Cristo? A salvação é pela graça mediante a fé? Todo cristão deve obedecer o mandamento do batismo? Sim? Glória a Deus. Curiosidade da Bíblia. Nos primeiros séculos da igreja, os novos convertidos eram cuidadosamente discipulados antes do batismo. Esse período de ensino ajudava a fortalecer sua fé e prepará-los para uma vida cristã firme, mesmo em tempos de perseguição. É interessante, irmãos, ninguém era batizado assim afoito. Houve esse caso isolado desse eunuco e do Cornélio, né? Mas eles eram, apesar que Cornélio foi discipulado, né? E também o eunuco foi, de certa forma foi, sim ou não? A ministração de Felipe para o eunuco já foi discipulado. Então eles tinham por costume naquela época de discipular a pessoa para que ele conhecesse qual decisão ele deveria tomar e quando ele tomasse não houvesse arrependimento. Por isso que João Batista surgiu no deserto dizendo assim, ó, arrependei-vos, porque o arrependimento gera em mim uma nova criatura, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de raciocinar. Eu, quando não era crente, eu pensava totalmente torto. Eu tinha mania de tacar pedra na vidraça da janela das casas dos outros. Imagina, irmão Roberto, eu com essa natureza agora, passando tacando pedra na vidraça dos outros. Roubando galinha. Lá no Paraná, a gente cria galinha no terreiro, assim, solto, né? Criava, hoje não tem mais, né? Mas antigamente criava assim, cada um criava a sua. Essas coisas não. Aí as galinhas iam pro quintal do outro, botava lá, chocava lá, entendeu? Mas ninguém brigava, ninguém. E quem não tinha, comia a galinha que era dos outros.
E eu via minha mãe fazendo, então eu aprendi a fazer. Isso é o exemplo. Mas só que essa minha nova natureza é diferente, irmão. É por isso que a Bíblia fala, quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, né? E assim por diante. Então, eles eram discipulados, eles eram ensinados para não cometer as velhas coisas que eles faziam. Então, quando eles desciam as águas do batismo, eles já desciam consciente. Eu agora sou nova pessoa e não posso mais fazer isso. Quando Jesus chamou os discípulos, vocês notaram alguma coisa diferente? Os que foram chamados? Observe que eles não tinham sido discipulados. Vem, vocês seguem-me. Foi o supetão. Mas foram discipulados a partir daquele momento, em poucas palavras. Prática, né? Exatamente assim, olha. Vem, segue. Não, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Aí vem o discipulado. Aquele que não deixa pai, por amor de mim, não é digno de mim. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Palavra dura, irmão. Mas era quem? Jesus. Mostrando o quê? A verdade. Porque nós achamos que a nossa verdade, ela é a correta. Mas a verdade de Jesus, ela é diferente, né? Então eles eram discipulados. Eles tinham conhecimento do que eles deveriam fazer. Os cultos, para vocês terem uma ideia, daquela época, não era igual assim. A gente tem hoje liberdade de estar ministrando, uma hora vai acabar isso, tá? A gente vai ser proibido de pregar a palavra. E eles viviam escondidos no anonimato. Então, como não tinha a liberdade de propagar a palavra de Deus, o discipulado ele era no anonimato. Era em cavernas, esconderijos. E era mais ou menos assim, olha, todos aqui, irmãos, naquela época todos eram considerados irmãos. Não falava você, o amigo, amiga, não, era irmãos. Todos vocês que creem que Jesus Cristo ele veio para salvar, vocês devem ser batizados assim como Jesus Cristo foi. Vocês devem arrepender-se dos vossos pecados e despojar do velho homem. Então não tinha ninguém inocente para falar assim, eu batismo, não sabia o que significava. Hoje tem igrejas por aí, irmãos. A pessoa vai lá visitar, nem sabe o que é nada. Pergunta se você é batizado? Não, quer batizar? Como é que é isso? Não, desceu nas águas e pronto. Há pouco tempo atrás batizaram meu sogro numa igreja aí. Ele nem sabia o que significava o que ele estava fazendo. E cadê ele? Eu devo culpar ele? Não. Ele não sabia, nem sabia o que era, o que significava. É isso que nós mostramos. Ore por quem ainda não conhece Jesus. Compartilhe seu testemunho de conversão com um familiar ou amigo. Reflita sobre a sua vida, como a sua vida mudou desde que entregou seu coração a Cristo. Porque isso é maravilhoso. Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, olha aqui para mim. O que eu vou falar para vocês não é que eu fiz uma suposição ou que eu acho. Não tem achismo. Isso que eu vou falar para vocês. Existe uma verdade. Eu, quando aceitei a Jesus, eu vim para a igreja em um estado mental totalmente defasado, estraçalhado, sem esperança de vida. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha poucos amigos, uns 4, 5. E esses 4, 5 amigos que eu tinha, quando eu declarei que agora eu era um crente, eles disseram para mim assim, agora então a gente não vai mais andar com você. Desse jeito, a gente não vai mais andar com você.
porque agora o seu negócio deve ser, né, aleluia, irmão, é ou não é? Eu falei, é mais ou menos isso aí. Então a gente não quer. E eu chorei muito, irmãos, de verdade. Chorei muito, porque eu não tinha entendido que eles não eram meus amigos. E que agora eu tinha ganhado uma família, e essa família era gigantesca. Um monte de irmãos. E quando eu fui no próximo culto, que eu cheguei lá, a mocidade, eram uns 30, 40, chegou, irmão, glória a Deus, e me abraçou, fiquei assim, um abraço de lá, outro de cá, certo? E aquele monte de jovens, não, irmão, senta aqui e tal. Falei, que coisa linda. E aí, irmão, você sabe que naquela época os crentes gostavam de comer muito, ainda gosta, né? Mas a gente se reunia muito domingo na casa das pessoas, e tinha uma irmã morando lá, que poucos dias atrás ela dormiu no Senhor, me deu muita dor, chamava irmã Manuela, irmã Vilma, filha da irmã Manuela. Deus abençoe a sua vida. Você sabe que a gente teve bons momentos juntos, passei momentos agradáveis, né? E ela fazia aquelas, de verdade, não, fazia aquelas panelonas assim de comida todo domingo, aquelas paneladas de comida e carne à vontade, e a mocidade se reunia ali. E eu fiquei olhando e falei, gente do céu. E naquela época eu era bom de boca, irmão. O Antônio ficava igual o senhor assim, o bucho avantajado. Não, eu comia bem mesmo. E ela fazia aquela panelada de comida, e mãe, a gente comia e tal. Que coisa maravilhosa era aquilo. E eu fiquei feliz, falei, poxa, aí saía de lá, a gente ia na casa do outro, chegava lá, tinha uma mesa de café da tarde, irmão Antônio. E eu chegava em casa com o olho assim, estalado, igual o olho da mamarela. Sabe, aquele olhão assim, vidrado. Não aguentava nem falar, de tanto com a barriga cheia. Mas quando terminava o culto, tinha uma que falava assim, aí vamos lá para casa? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi aceitar Jesus. Pastor, se me permite, foi a decisão mais sábia? Foi a decisão mais sábia. Parte do seu louvor. Tem um louvor dele que fala. Isso. Foi a decisão mais sábia que eu tomei em toda a minha vida. Irmão, pensa num neguinho que ficou feliz, certo? Depois que aceitou. Gente, eu era o xodó daquela mocidade. Só tinha um irmão lá, barrigudão, que me batia, entendeu? Assim, na palavra, né? Que me fez eu tornar o que eu sou hoje. Chamava Jonas, te amo. E ele um dia me pegou, mas deu tanta lapada em mim. Eu falei assim, por que você está falando isso para mim? Ele dizia assim, porque agora você já aguenta. Você agora aguenta, desse jeito. E eu me tornei o que eu sou, porque pessoas cuidaram de mim. Amém, irmãos? Amém. Espero que tenha sido claro o que é o batismo, o que representa o batismo, para que serve o batismo. Faz parte do processo, faz parte do plano da salvação de Deus. Quando Deus elaborou o plano de salvação, Ele colocou todas essas regras para que fossem cumpridas, para mostrar a nossa obediência e para provar uma coisa, que o meu renascimento foi 100%, que não existe nada do velho homem, sabe, a pontinha do nariz, a pontinha da orelha, não é isso? Aquela pessoa nervosinha que era, né, quebrava, chutava as panelas tudo, agora veio para Jesus, não pode mais, é ou não é? Com certeza. Sei não. Que arrancava os cabelos, não é isso? Dos outros, dele não. Agora não pode mais, pode, irmãozão? Não pode mais. Por quê? Isso não existe mais em mim. Eu sou novo. Tudo que é novo, é novo. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus, queridos.